Olá, eu sou a Fabiana Veronese, eu sou psicóloga e hoje eu quero saber uma coisa. Você tá se sentindo ansioso ou ansiosa? Todos estamos. E eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Ansiedade é uma coisa natural. Ansiedade é uma emoção natural, comum a todos os seres humanos. É uma emoção necessária para nossa sobrevivência, inclusive. Né? A ansiedade, ela é aquela emoção que nos alerta dos possíveis perigos e garantiu a nossa sobrevivência até hoje. E ela é responsável, então, por nos alertar e manter o nosso corpo ativo em um momento que o nosso corpo precisa de atacar ou de fugir para sobreviver. Então, há muitos anos atrás, o nosso organismo ele desenvolveu essa emoção para momentos de caça, de captura de animais para a gente se alimentar ou fugir de perigos desconhecidos e conhecidos também. E é uma emoção presente até hoje, ela nos garante a nossa sobrevivência. Então, em momentos de perigo, a gente sente diversos sintomas de ansiedade, quando a gente sente medo, quando a gente sente que de alguma forma a gente está sendo ameaçado. Todos os sintomas que a gente sente são sintomas de ansiedade. O que isso significa então? Significa que a ansiedade, ela é uma emoção. E todo mundo tem, e é saudável sentir ansiedade. Até um elevado nível, ok? Quando você ultrapassa um nível que é considerado a ansiedade saudável, como uma emoção saudável, ela passa a ser um transtorno, ela acaba prejudicando o seu funcionamento, das suas atividades diárias, das suas relações, dos seus sentimentos sobre os outros, sobre si mesma. Enfim, ela acaba distorcendo várias coisas sobre a realidade e é muito prejudicial, muitas vezes até paralisante. Tá? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre algo que provavelmente muitos estão sofrendo com esse distanciamento social que a pandemia nos impõe como método de prevenção da disseminação do vírus. O transtorno não. Tenho visto muitas pessoas se queixando de ansiedade e é importante retratar primeiro de tudo isso. A ansiedade, ela é uma emoção natural, né, importante para todos nós, e existem níveis. Quando ela ultrapassa esse nível de ser algo saudável e funcional e passa a ser algo disfuncional que atrapalha a nossa vida, é aí que a gente precisa se preocupar. Como que você vai diferenciar se ela é uma emoção normal, natural, que você está sentindo, ou quando ela está se tornando uma ansiedade que está prejudicando a sua vida? Preste atenção aos seguintes sintomas. Vamos lá. A ansiedade, ela tem sintomas físicos e ela tem também sintomas psicológicos. E ela tem... Eu tô repetindo porque eu tô falando errado. Minha dicção tá horrível. Mas a ansiedade, ela tem sintomas físicos e ela tem sintomas psicológicos. Os sintomas mais observados por todo mundo são os sintomas físicos, porque as pessoas não têm o hábito de questionar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos. E elas muitas vezes não conseguem identificar que aquilo são pensamentos e sentimentos que surgem a partir da ansiedade. Mas a gente vai chegar lá. Bom, vamos começar a falar então primeiro pelos sintomas físicos, que são aqueles mais perceptíveis. Vai ficar fácil de você perceber se você estiver passando por alguma coisa assim. O primeiro sintoma físico que eu quero falar é aquele mais comum e perceptível a todo mundo, que é a respiração ofegante ou a falta da respiração. A pessoa sente uma falta de ar, não consegue respirar, não consegue acalmar a respiração e deixar ela naquele nível que ela estava ou deveria estar, para manter toda a sua mente calma. A respiração descompassada muitas vezes causa palpitações no peito. Então também é muito comum os sintomas de palpitação ou dor, aperto no peito.
A irritabilidade, a dificuldade para dormir, roer as unhas também é um sintoma de ansiedade, ou pode ser outros tipos de sintomas parecidos com roer as unhas, como ficar cutucando alguma partezinha do seu corpo, mexendo em alguma coisinha, que você tá vendo que inclusive tá machucando, mas você tá mexendo, você não para de mexer. Isso é um sintoma, fica atento. E também sentir muita tensão muscular, que chega a gerar até uma dor nas costas, de tão tensa ou tenso que você fica. Estes são dos principais sintomas. Também existem alguns outros, como por exemplo, algumas desregulações do sistema gastrointestinal. Então é muito comum também alguns sintomas como enjoos, vômitos, desregulações intestinais, e cada um reage de uma forma. Algumas pessoas têm todos esses sintomas, outras pessoas têm alguns, não todos. Então, fique atento aos seus sintomas e como o seu corpo está reagindo. Fique atento aos sintomas que o seu corpo apresenta para você identificar se o que você está sentindo é a ansiedade que precisa ser cuidada. E os sintomas psicológicos, eles estão relacionados com emoções, com sentimentos, né? Como, por exemplo, o medo, a culpa, sentimentos que fazem o quê? Por exemplo, a culpa de estar aproveitando o dia e relaxando, ao invés de estar fazendo o que todas as outras pessoas que você conhece estão fazendo, como estudar, como praticar atividades físicas, ou, de forma geral, com ser produtivo, e você, por estar deitado, você não está sendo produtivo. O indivíduo costuma sentir uma culpa por isso, porque a gente aprendeu, de certa forma, que a gente precisa ser produtivo o tempo inteiro. E se a gente não estiver sendo produtivo, então a gente não está sendo útil. A gente, de certa forma, começa a ter pensamentos autocríticos, como, por exemplo, nossa, todo mundo está fazendo tudo e eu não estou fazendo nada. Caramba, aí vem uma linha de pensamentos autodepreciativos. Como todo mundo consegue e eu não consigo? Todo mundo é capaz e eu não sou capaz. E vai virando uma bola de neve. Presta atenção a esses pensamentos, porque esses pensamentos, eles não são uma verdade sobre a vida, são ideias que estão dentro da sua cabeça e você opta por acreditar nessas ideias ou não. Não acredite nas ideias que te autodepreciam, que você coloca na sua cabeça sobre você mesmo e acredita nisso. Não faça isso. Você não merece isso. Não faça. Então vamos lá. Sintomas psicológicos, esses pensamentos autodestrutivos, autodepreciativos. Questione esses pensamentos. Questione. Não acredite em tudo que a sua própria mente diz para você sobre você mesma. Principalmente quando o pensamento é algo que vai atrapalhar você e não vai te ajudar. Se você for pensar algo positivo sobre si mesmo, isso te ajuda. Então isso você pode pensar. Isso você pode e deve acreditar. Porque você tem potencial, você é produtivo, você pode sim fazer muito. Mas você também deve descansar e não ser produtivo o tempo inteiro. Descansar não torna você uma pessoa inútil. Sabe? Então presta atenção, entenda que a gente se cobra muito e tudo bem você descansar, às vezes, tudo bem você não estar bem um dia. Ah, mas o fulano... Esse processo de se comparar com o outro, ele acontece o tempo inteiro. Tenta fazer o exercício de não se comparar, entenda que você está fazendo o seu melhor hoje. E cada um tem o seu melhor. Tem dias que nós estamos melhores, tem dia que nós estamos não tão bem e a gente precisa se resguardar um pouquinho. Ficar deitado, assistir uma série, fazer carinho em nós mesmos. Fazer uma coisa gostosa pra gente comer, assistir uma coisa gostosa, deitar, tomar um banho relaxante e não ficar produzindo o tempo inteiro. O momento que a gente está vivendo de pandemia, ele está gerando um monte de sentimentos na gente, de insegurança, e é importante a gente ter consciência sobre os nossos pensamentos. Então, quando um pensamento aparecer na sua cabeça,
e ele for negativo, autodepreciativo, questione esse pensamento, ok? Essas ideias que você tem sobre você não é você, ok?